Tiago, eu queria que você me falasse quais eram os sintomas que mais te incomodavam antes de você iniciar o tratamento na clínica. Bom, quando eu cheguei na clínica do Dr. Ivan, eu estava praticamente inabilitado para qualquer função profissional, educacional, funcional. Eu estava prostrado, tá? Eu não sequer conseguia escovar meus próprios dentes e me alimentar. Já tinha perdido em torno de 15 ou 20 quilos e estava numa situação muito delicada do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional e psicológico. Como eram sintomas muito graves, né? Mas é interessante você pontuar como que isso impactava ali, né? Talvez um processo até chegar nesse estágio que você buscou ajuda, mas Sim, como que aquilo impactava ali na sua vida pessoal, profissional. bom, de forma direta, na verdade, porque eu estava trabalhando, estava atuando no mercado de turismo, em uma agência, e é um lugar, obviamente, que você tem uma pressão muito grande por venda, cobrança de metas, mas isso nunca me afetou do ponto de vista emocional, né? A depressão, eu acho que no meu caso, ela vai minando a energia de uma forma sorrateira, silenciosa, e quando eu vejo, ela sabotou toda a minha energia mental e física. Então, por exemplo, coisas bobas, como não conseguir cumprir horário, eu entrava às 9, chegava sempre 9h15, 9h20, sempre muito difícil levantar da cama, né? Sempre uma tortura, né? É realmente uma tortura. Eu acho que quem passa por isso sabe como é. Na faculdade, ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade de entregar as coisas, então você estava sempre protelando, sempre arrastando as coisas. Eu sou uma pessoa muito prática, eu vou, faço e resolvo as coisas de uma maneira muito prática e objetiva, não tenho um perfil de pessoa proteladora. Então, duas coisas fundamentais. A baixa energética, isso é um ponto extremamente sério e agudo, e tudo que você tem vontade de fazer, que você amava fazer, vai perdendo o sentido. Essas são as duas marcas mais fortes da depressão. Não existe uma depressão única, né? Eu aprendi não só com o Dr. Ivan, mas com outros psiquiatras que me atenderam antes, existem, na verdade, as depressões. Elas são multifatoriais e têm características muito distintas umas das outras. No meu caso, essas eram as duas situações que mais agrediam a minha pessoa. Certo. E você chegou a fazer algum tipo de tratamento antes de tentar a cetamina? Quais foram os tratamentos que você fez? Sim, fiz vários tratamentos da cetamina, né? Eu comecei com a medicação a básica, indo em psiquiatras e testando medicações. Foram muitos psiquiatras, deve ter em torno de 10 ou 15 psiquiatras. Hoje eu estou com 39 anos, eu comecei essa busca aos 25 anos de idade. Então, cinco, são 14 anos buscando tratamentos e terapias, enfim. Quando eu vi que as medicações não funcionaram, eu busquei outras alternativas que estavam no mercado brasileiro, a saber, a estimulação magnética transcraniana, qual eu tentei durante 2 anos, mas sem muito sucesso. Eu acreditei que poderia ajudar uma médica, infelizmente, inclusive, já faleceu, essa médica daqui de Campinas que aplicava a estimulação magnética, mas ela não foi efetiva no meu caso. E a última coisa que tinha no mercado era um tratamento off-label, principal, a cetamina. Hoje já está regulamentada, inclusive, a ketamina via oral, né? Mas quando eu fiz o tratamento com o Dr. Ivan em 2019, ainda era off-label, ou seja, era um teste médico. E eu achei que era uma das últimas oportunidades que eu tinha para sobreviver. Era esse tratamento e não, o eletrochoque, né? Eletroconvulsoterapia. Então, se não desse certo a cetamina, eu ia partir para a eletroconvulsoterapia como última alternativa médica aí para o meu caso. Hoje são necessárias sessões de manutenção com acetamina? Você ainda faz sessões? Não, eu acredito que 8 sessões com o doutor Ivan, 8 sessões de cetamina, é uma vez a cada 3 dias.
E no momento em que eu comecei a fazer o tratamento, eu estava já com ideação suicida. Então, era ou a cetamina ou a estimulação, ou a eletroconvulsoterapia, né? Para casos em Uhum. que a ideação suicida já está estabelecida, só tem duas formas de parar, né? Na verdade, só existia uma. A cetamina veio como uma alternativa muito mais, eu acho que não posso dizer mais eficaz, porque eu não passei para a eletroconvulsoterapia, mas muito menos invasiva, eu diria, Sim. porque embora seja, né, intravenosa, é feito em ambiente dentro do consultório, ou seja, Ambulatorial, sim. ambulatorial, né? Não precisa ser sedado. Então, ela foi muito eficaz para me tirar daquela zona de alta periculosidade que minha vida corria, que Uhum. era da ideação suicida. Uhum. Depois das 8 sessões, eu já tinha feito um exame, como eu estava pesquisando tratamentos, eu já tinha feito um exame chamado exame farmacogenético, que é um exame que se Sim, estuda a genética do indivíduo para individualizar as medicações, né? sim. E logo depois da 8ª sessão saiu o resultado, e aí eu busquei um profissional que tinha experiência em farmacogenética, que é o Dr. Luiz Dickman, e Uhum. aí segui com a medicação e estou até hoje somente com medicação, né? Nunca deixei de tomar medicação mesmo depois das infusões de cetamina. Mas a cetamina, naquele momento, ela foi, eu não vou dizer que fundamental, ela foi essencial. Se não Uhum. tivesse me aplicado, provavelmente eu teria vindo a óbito, provavelmente a gente não estaria conversando agora. Tiago, me fala quais foram os resultados, né, que você obteve com relação a esses sintomas depois da cetamina. Bom, a partir eu acho que na primeira já deu para sentir, obviamente que a gente está muito confuso na primeira sessão, né? Ela é impactante, né? Ela é intravenosa, então assim, o efeito dela é muito rápido no organismo. Eu senti como se tivesse, fisicamente falando, como se tivesse arrancado uma tonelada das minhas costas e da minha mente. Foi a sensação que eu tive logo na primeira sessão. Você fica até leve, é estranho, é uma sensação de leveza que é inexplicável, né? Eu sei que a cetamina ela foi usada durante muito tempo aí como uma droga, que chamada de K nos Estados Unidos, inclusive, né? Por ser, como é que se, eu esqueci o nome da palavra, mas ela é alucinógena. Então, obviamente, você tem algumas alucinações, né, durante a aplicação, que não é nenhum absurdo, na verdade é até gostoso. Eu vou dizer para você que foi divertido passar por essa parte, mas ela depois que a cetamina passa pelo organismo, ela dá uma sensação de leveza e aquele peso enorme que você estava carregando parece que simplesmente desapareceu e que você está pisando nas nuvens. É essa sensação física que eu tive desde o primeiro. A partir da segunda, da terceira, eu já vi que eu estava saindo da ideação suicida. Então, na segunda e na terceira aplicação, eu já senti uma melhora substancial. É óbvio, foram uma vez a cada 3 dias. Então, eu ia segunda, quarta e Sim. sexta. Uhum. Foi um tratamento bem seguido à risca e bem agudo, assim, porque a minha situação Uhum. era muito, muito delicada do ponto de vista de vida mesmo, né? Então, Sim. essas foram as principais sensações. A partir da quarta e da quinta, eu já estava me sentindo relativamente bem e tinha entendido Uhum. que eu acho que o papel até a quinta, talvez o papel a gente foi ajustando a dose, né? No primeiro momento, depois eu vim a descobrir que o exame farmacogenético eu tenho uma alteração no gene ABCB1, que protege a barreira hematoencefálica. Então, qualquer medicação que eu tomo que tenta acessar meu sistema nervoso central vai ter uma dificuldade muito grande. Entendi. Então, por conta disso, talvez muitas medicações não tenham dado certo. Então, a Uhum. cetamina também a gente chegou no seu nível máximo. Eu comecei com a dosagem padrão, mas a gente chegou até o nível máximo da cetamina para Sim. começar a ter um efeito terapêutico Uhum. esperado. Não, então, o exame farmacogenético também foi crucial aí nesse tratamento, né? Sem dúvida, foi crucial. Para aquele momento da cetamina, eu só vinha descobrir depois, mas depois eu entendi, porque fui conversando com o Dr. Ivan e ele mesmo foi titulando e aumentando a dosagem da cetamina, né? Eu acho que começava com 5 ml, se não me engano, não sei para quanto foi, mas eu sei Uhum. que a gente chegou na dose máxima, né? Então, depois eu vim entender por que que isso ocorreu.
Na verdade, é Entendi. uma questão do meu organismo, né? O meu Uhum, organismo tem uma alteração genética que impossibilita que medicações me alcancem o sistema nervoso central. Então, mas isso aí eu fiz, essa conexão eu só fiz depois que eu fiz o exame, né? certo. E, Tiago, quais foram as mudanças que o tratamento trouxe para a sua vida, né, no geral? O que que você pode contar para a gente? Olha, eu, eu tinha uma certeza que se não desse certo a cetamina, talvez eu nem tentasse a eletroconvulsoterapia. São 14 anos, né? A gente estava contando aqui, são 14 anos já testando medicações, passando por efeitos colaterais e buscando tratamento alternativos. E eu tinha colocado dentro da minha cabeça que se não funcionasse a cetamina, que eu provavelmente não iria tentar mais nada. Então, o efeito da cetamina foi me trazer de volta para a vida e me dar um pouco mais de esperança para continuar minha caminhada. Eu acho que nada pode ter sido tão poderia ter tido poder tão grande quanto esse tratamento no sentido de devolver para a vida, né? É como se eu tivesse renascido. E é essa sensação que eu carrego desde então. Por isso a gratidão enorme ao Dr. Ivan, a sua enfermeira que sempre foi muito carinhosa e muito A Márcia, né? dedicada, a Márcia, isso, Márcia sempre um beijo grande no coração dela, mas principalmente pela humanidade do Dr. Ivan, né? Tenho uma dívida para com ele que é para a vida toda. A gente já conversou, eu já falei para ele que quero ir pessoalmente agradecê-lo, dar um abraço e uma criança de 16 anos tem um pai hoje por causa disso. Eu tenho uma filha de 16 anos, uma mãe Que tem um lindo. filho por causa disso. E ele não impactou só a minha vida, ele impactou todas as pessoas que estão à minha volta e isso não tem preço, né? Eu vou ser É. eternamente grato. Ele exerce a medicina com esse intuito. Todos Sim. os pacientes que trazem seus depoimentos relatam essa humanidade do Dr. Ivan, essa disponibilidade dele com relação a dar atenção para o paciente ali em tempo real, ajudar. Então, é um ser humano incrível, não é porque eu trabalho com ele, não, mas é de fato indescritível o ser humano que ele é. Não tenho Tiago, sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é um vocacionado para a medicina e honra o juramento que ele fez de maneira exemplar. Ele está inspirando sim, muita gente. Minha filha quer fazer medicina, espero que a gente tenha a oportunidade de se incrível. apresentar, né? Porque realmente ele é um ser humano, acima de médico, um ser humano É. espetacular. Tiago, seguindo para o final aqui, tá? Eu queria saber por que é que você se dispôs a estar aqui hoje, gravando seu depoimento e falando da sua experiência com o tratamento. Olha, Amanda, eu não poderia me ausentar de dar um meu depoimento, que eu acho que é provavelmente um depoimento que deve se repetir muitas vezes com muitas pessoas, mas eu tenho uma particularidade que é minha única, né? E eu gostaria que outras pessoas que estivessem nas mesmas situações que eu, ou em situações parecidas, tivessem a oportunidade de encontrar um médico como o Dr. Ivan e de submeter a um tratamento que pode fazer toda a diferença na situação deles. Eu não estou dizendo que é para todo mundo, eu não estou dizendo que vai funcionar sim 100% dos casos, mas eu tenho certeza que como médico e como profissional, o doutor Ivan vai conseguir ajudar da melhor maneira possível. E a cetamina, especificamente, me parece ser talvez uma revolução dentro da psiquiatria, né? Espero que novos estudos venham a comprovar a eficácia dela de uma maneira ainda mais ampla. Muitos, são muito poucos profissionais que trabalham com a cetamina, né? Eu posso falar porque eu busquei em N situações e conheci muito poucos profissionais. Nos 14 anos que eu tive buscando tratamentos, eu nunca ouvi falar da cetamina. Então, é importante ressaltar que quem está à frente de um tratamento tão diferenciado também precisa ser louvado, porque tem muito profissional, mas muito mesmo, que sequer faz ideia do que como a cetamina pode ajudar e como ela pode ser efetiva principalmente em situações que a gente já tentou outras coisas sem sucesso. Eu acho que para essas situações eu acho que vale muito a pena tentar e vale muito a pena apostar nesse tratamento.